Lito, a gente vai fazer um programa especial sobre desastres aéreos. Aliás, fizemos um sobre desastres marítimos, foi muito legal. Vejam lá. E você separou alguns casos pra gente. Você queria começar por qual? E se você quer fazer uma abertura falando, né, porque cada vez a gente tem menos acidente do que no passado e em que situações isso acontece normalmente. Tá. E o número de voos aumenta, né? Sim. Hoje a gente tem 10 vezes mais voo do que tinha nos anos 70, por exemplo. Tá. O volume de decolagens hoje Aquele mapa de avião voando é assustador, né? É assustador. E o número de decolagens, cara, é um negócio absurdo que se tem hoje. Assim. Então, quando a gente pega um gráfico, né, as duas maiores fabricantes, tanto a Boeing quanto a Airbus, elas têm um gráfico de acidentes, porque isso é muito bem controlado, assim, ninguém quer sofrer acidente. Claro. E eles precisam mostrar o quanto a segurança da aviação avançou conforme o tempo foi passando. Uma das métricas que eles usam é a quantidade de vítimas fatais por cada 1 milhão de decolagens. Então, quando a gente tinha, lá nos anos 60, quando começou a se medir dessa maneira, a gente tinha poucas decolagens, mas acontecia uma razão de 15 vítimas fatais por cada 1 milhão de decolagens. Tá. Isso no ano, né? E, não no ano, mas a cada 1 milhão de vezes que o avião decolava. 1 milhão, quantas vítimas teve? Quantas vítimas teve. E aí o tempo vai passando e você vê esse gráfico diminuindo cada vez mais porque você começa a estudar, né? Pô, aconteceu um acidente, não é para acontecer. O que aconteceu de errado? Quebrou o negócio ali. Por que quebrou? Porque o material talvez não seja bom. Não, o material foi montado errado. Por que foi montado errado? Porque o mecânico não tinha treinamento. Por que o mecânico não tinha treinamento? Então você vai fazendo 5 perguntas até você achar a raiz do problema e você consertar aquilo. Então o tempo vai passando e começa a melhorar muito a tecnologia. E começa a diminuir. Então, quando eu falei dos anos 60, era 15 vítimas fatais para cada 1 milhão de decolagens. 2022, 2023, esse número é 0. O quê? Por cada 1 milhão de decolagens, E a gente está analisando, eu esqueci de falar isso, aviação comercial regular. Que é essa que a maioria das pessoas usa, que você compra passagem e vai voar, tá? Essa não, o voo, por exemplo, da Marília Mendonça não entraria nesse... Esse não entraria porque é uma operação diferente da aviação comercial regular. Então essa análise é somente para voos comerciais regulares. Não entra nem aviação militar, nem táxi aéreo, nem aviação executiva. Porque é uma outra modalidade. Entendi. Mas você percebe a melhora, e a melhora vem do conhecimento do que aconteceu com o acidente. Então a gente poderia começar falando de um acidente que chocou muito aqui no Brasil, que foi o acidente de 1996, em Congonhas, quando o Fokker 100 da TAM fez um voo de menos de 90 segundos. Putz, sei bem qual que é. Então, na decolagem aconteceu a abertura do reversor. E não... Esse cara, esse provavelmente é o vídeo, assim... Eu fiz 2 vezes esse vídeo. Eu fiz a primeira vez e tem um corte lá, porque quando eu tô contando a história, até dou uma parada assim porque eu fiquei emotivo. E eu regravei ele recentemente, quando eu fui in loco, na rua onde caiu o avião. Eu entrevistei o cara que ele tinha acabado de sair para trabalhar. Tem uma pracinha agora em Não, esse da pracinha é no outro. Esse é o do acidente que ocorreu em 2007. Qual que você está falando? Então, eu tô falando do Fokker 100, aquele que decolou em direção ao Jabaquara. E ele caiu logo após a decolagem. Esse da pracinha é o do pouso. Foi num pouso que no pouso. Não consegue parar e cai do lado e tira... Isso. Então, esse daí, ele cai quanto tempo? Ele chega Esse durou, acho que... depois que ele sai do chão é 36 segundos. Nossa.
Então, e aí, nesse segundo vídeo que eu fiz, eu fui ver, é uma sensação estranha, assim, eu cheguei na rua e eu lembrava de todas as cenas que eu tinha visto na TV, que a gente nem pode mostrar aqui, porque naquela época o pessoal era mais roots e via umas imagens de corpos dentro... Nossa, mostravam isso na televisão? Não do corpo em si, mas sabe os sacos pretos? Assim, uma fileira, isso é muito chocante, principalmente para quem tem medo de voar, entendeu? E aí eu conto essa história duas vezes. Uma que era o aniversário do acidente, aí eu conto o que mudou, o que se aprendeu com esse acidente. Exato. E ele tem umas coincidências assim, cara, que você fala, poxa, se não tivesse acontecido isso, essa coincidência, o acidente... Isso com isso e com isso não rolaria. Porque, né, eu já falei das outras vezes que eu vim aqui com você que nenhum acidente acontece por uma causa única. Um erro só não derruba um avião. Não, nem mesmo uma falha em um sistema como um reversor abrir, tipo, é você andar com o carro metade freando e metade acelerando. Isso vai fazer um carro rodar, mas um avião não. Porque o avião existem medidas e testes que são feitos para que uma falha desse tipo não faça o avião cair. Mas existe uma coincidência naquele voo. Aquele avião estava voando, na verdade, duas coincidências. Uma, era opcional naquele avião uma indicação de que o reversor do motor estava aberto. Aberto não, destravado. Esse é o avião? Esse é o avião, é o number one. Ele tinha uma pintura especial, porque a TAM ela tinha acabado de ganhar esse prêmio da Air Transport World como a melhor companhia aérea do... Que coincidência absurda. Das Américas aqui. Tá. E aí eles pintaram esse avião comemorativo, Mike Romeo Kilo, e aconteceu a tragédia justamente com ele. Então esse avião, quando ele chegou em Congonhas, a tripulação que deixou esse avião já tinha reportado um problema de auto-throttle. Vou explicar o que é auto-throttle. O avião, os motores, eles são comandados automaticamente por um computador. É como se você colocasse no seu carro assim, quero andar a 80 por hora, e aí o computador do carro fica calculando quanto de combustível precisa, e pisa no acelerador e tira. Então, no avião tem isso. Tem isso, os carros têm isso. Isso. E no avião tem as duas manetes de potência, elas ficam mexendo assim, é o auto-throttle. Tá. No caso do Airbus, é o auto-thrust. A manete não se mexe, mas o avião controla todo o tempo quanto tem de potência. E esse avião tinha um problema de auto-throttle. Então o avião chega e os pilotos que vão assumir o voo, eles ficam sabendo disso. Pois esse avião tem um problema de auto-throttle. Quando eles estão fazendo o táxi aí dessa... Não sei se vocês estão vendo a imagem agora. Então, quando esse avião vai fazer o táxi, no táxi, ele dá um alerta para os pilotos de que tem alguma coisa que está fora de configuração. E no caso, já era o reversor, estava destravado. Mas, até aí, tudo bem. O avião não tinha indicação nenhuma disso. Ele só dava um alerta audível. Sim. E aí eles vão para a cabeceira... E aí começam a acelerar. Quando eles começam a acelerar, dá o alarme novamente. Porque com o motor acelerado, existe uma trava mecânica no avião. Porque tudo é feito... A engenharia pensa em um monte de coisa. Assim, então, se o reversor abrir em voo, você não pode acelerar um motor desse, porque aí você coloca em risco o avião. Tipo, o negócio está aberto e você acelera, então significa que você está freando muito um lado, enquanto o outro lado está acelerando. Então, mecanicamente, os engenheiros colocaram um cabo de aço que, caso o reversor abra, a manete vem para marcha lenta. Ô Lene, não tá pegando a mão dele, aí tem que abrir mais aqui. Eu subo a mão, aqui. Ia falar para abrir mais a câmera. Não dá trabalho, Lene. Então, ó, pessoal, vou fazer de novo aqui o... Então, ó, se o reversor abrir, um cabo de aço que é ligado na manete, vai fazer a manete, vir para marcha lenta. Tá. Por que isso? Para você evitar de acelerar. E ele fica mecânico, você não consegue botar aquilo para frente. Travado? É mecanicamente linkado. Entendi. Aí quando os caras saem do chão, esse reversor abre, a manete vem para trás. O avião não tem nenhuma indicação de que o reversor abriu.
que os pilotos pensam? Estou com um problema no autothrottle. Por que era o problema que tinha dado? Então eles tentam acelerar aquele motor. E ele não vem porque ele está travado pelo cabo de aço. Mas tem uma hora que ele fecha. E aí quando ele fecha, a manete vai para frente de novo. Sim. E aí ele abre novamente, a manete vem para trás. E os pilotos... Desliga o autothrottle, desliga o autothrottle. Eles estão falando isso. Mas não é o autothrottle, é o reverso está aberto. E aí um dos pilotos faz tanta força assim para botar a manete para frente que esse cabo de aço quebra. Porra. E aí ele consegue acelerar esse motor. Eu estou resumindo bastante porque acontece outras coisas, né? E ele consegue acelerar esse motor que está com as conchas do reversor abertas assim. Então você está jogando o vento para frente. O avião ele ainda está em baixa velocidade, ele está no processo de decolagem, o trem de pouso nem foi recolhido. Essa freada no avião faz com que a velocidade caia e ele inclina a asa e cai em cima das casas. Né? Então é muito difícil, né? Eu sentia muita dificuldade de falar desse acidente, porque é um dos acidentes assim que os pilotos eles não têm a mínima chance. Não tinha como saber? Só se soubessem de um caso igual. Eles nunca... Primeiro, abrir um reversor em voo é um negócio muito raro de acontecer. E segundo, como eles tinham a pane do autothrottle, eles acharam que aquele era o problema e tentaram resolver. Se não tivessem tido a pane do autothrottle, eles poderiam pensar no real problema? Talvez não ainda. Mesmo assim não. Mas existiam treinamentos em que o avião ele conseguiria voar com o reversor aberto. Ah, é? Um motor acelerando, só que você não pode acelerar aquele outro motor. Ou desliga ele e voa com um só, mesmo com ele aberto. E, inclusive, depois que aconteceu o acidente, isso virou treinamento obrigatório para fazer uma decolagem com o reversor aberto. É mesmo? E é possível, então? Era possível, se eles soubessem o que estava acontecendo. Mas o avião estava praticamente lotado, pesado, baixa velocidade, e essa incrível coincidência de, pô, tem um problema e vai mexer a manete, os caras acham que é aquilo. E o que foi feito depois para evitar que isso acontecesse? Aí é que tá. Esse é um dos acidentes em que a contribuição humana, ou seja, dos pilotos, foi menor do que a falha mecânica em si. Entendi. Que geralmente é o contrário. A contribuição humana, ela foi só... Inclusive isso virou muitas recomendações depois, assim, ó. Não se trata de problemas no avião antes dele atingir uma determinada altitude, tá? Porque se você não atingir essa altitude, fica meio difícil tentar controlar um problema, mesmo que o motor esteja pegando fogo. Sobe e acima de 400 pés, aí você vai tentar resolver o problema. Então tinha... E isso foi uma recomendação para o lado humano. Agora, o que aconteceu? Esse avião tinha um problema de que a maneira que o reversor funcionava no sistema, se o cara perdesse geradores, a bateria seria consumida mais rapidamente, que é o último recurso de emergência que tem, a bateria do avião. Você perdeu os 2 geradores, a bateria ia ser consumida rapidamente por causa do sistema que mantinha os reversores trancados. Ele não abria de jeito nenhum em voo. Aí a engenharia da Fokker, que era a fabricante do avião, fez uma modificação instalando um relé no caminho. O que esse relé fazia? Caso houvesse uma perda de não sei o quê, eu não lembro agora exatamente o esquema, mas ele atuaria de maneira que salvaria, ou melhor, se não houvesse a perda dos geradores, esse relé não atuaria, e aí o sistema nunca consumiria toda a energia da bateria o tempo todo, porque isso fica ligado na barra quente da bateria. E aí eles fizeram essa modificação. E qual foi o problema? Quando o avião foi certificado, e todo avião passa por isso, quando você certifica um avião, existem uns cálculos que fazem assim, ó, se esse sistema falhar... Esse avião pode voar. Pode voar, exatamente assim. Se houver uma falha nesse sistema, e ele é crítico para o voo, ele tem que passar em uma fórmula matemática assim, que é 1 vezes 10 elevado a menos 7. Isso é um número muito maior do que a chance de você ganhar na Mega Sena. Tá. Então, uma falha não pode acontecer
abaixo desse número. E ele tinha sido certificado dessa maneira, do jeito que era. Sim. Quando a engenharia fez essa modificação e instalou esse relé, esse número caiu para 1 vezes 10 elevado a menos 3. Então, teoricamente, o avião não poderia voar desse jeito. Teria que passar por um novo processo de certificação e algumas travas teriam que ser colocadas para evitar que, se o reverso abrisse, acontecesse o que aconteceu. E aí quem descobriu isso foi o CENIPA, inclusive. Por isso que eu dou muito valor para os investigadores brasileiros. Aí muita gente fala besteira pra caramba, porque não conhece o trabalho dos caras. O CENIPA descobriu isso com o fabricante. O fabricante teve que alterar o avião. Mas isso com destroços, caixa preta... Isso, com toda a investigação em cima. Pô. E teve muita... especulação. Não, teve muita pressão em cima do CENIPA. Eu lembro na época... Por quê? Porque... existia a polícia também, porque existe uma investigação paralela que é a polícia, né? O CENIPA, ele não quer saber quem é culpado, ele quer saber que aquilo não pode mais acontecer. E ele vai investigar todas as causas para isso. Já a investigação da polícia, ele quer descobrir um culpado por todo aquele estrago que foi feito. Alguém tem que se responsabilizar civilmente por tudo aquilo que aconteceu. Então são investigações diferentes. E existe uma pressão porque o órgão queria que o CENIPA liberasse logo o documento, que não pode ser usado para investigação criminal, querendo acelerar o trabalho do CENIPA. E o CENIPA foi diligente ali, falou, não vou aguentar pressão nem de governador, nem de não sei o quê, e vou fazer o meu trabalho da maneira que tem que ser. E aí descobriram isso, desse relé. E aí a Fokker, que é a fabricante, teve que mudar em todos os aviões o sistema que eles criaram para que a falha voltasse a ser 1 vezes 10 elevado a menos 7. A chance de ocorrer uma falha. Entendi. Então, esse é um dos aprendizados que os acidentes trazem. E por isso que é tão mais seguro voar hoje. Porque isso entra tipo numa receita de bolo, assim, que todo avião que vai ser fabricado... tem que seguir a risca. Tem que seguir a risca. E a fiscalização é bem pesada, não é? Na indústria... É bem pesada, e quando não é... E a gente viu recentemente aí um dos acidentes da Boeing aí, que tá saindo bastante na imprensa, né? Que eles, recente tipo... agora? Foi 2018, 2018 foi os 737 MAX, que eles não deixaram o órgão que fiscaliza saber que existia um sistema, tipo, meio que esconderam. Sim. E esse sistema acabou dando um pau e causou 2... Não é a causa principal, mas acabou gerando 2 acidentes. Mas os órgãos certificadores, em geral, são extremamente diligentes, assim, sabe? Inclusive, o que gerou a criação desse sistema no avião do 737 MAX foi por causa de uma questão de certificação. Que quando ele deixava o nariz muito alto, o manche ficava muito leve. Então os engenheiros colocaram um sistema lá atrás que fazia o avião descer o nariz para deixar o manche mais pesado. E aí teve um efeito colateral isso, da maneira que o sistema foi criado, né? Sim, sim. Caramba. Aí a foto do local onde caiu? Isso, é nessa rua aí. É o que? É perto do... É no Jabaquara. Jabaquara? Eu tive ali onde tá mais escuro do lado esquerdo, perto de uma árvore, eu tive na casa ali do rapaz, que ele falou, ele tinha acabado de sair, os pais dele estavam na cama. Quando os pais levantaram e estavam descendo a escada, é um sobrado. O avião já veio ali com a asa inclinada e bateu, e o trem de pouso caiu em cima, assim, no quarto dos pais deles. Se os pais deles não tivessem acabado de levantar ali, ele tinha perdido os pais. Essas histórias são muito... E aí ele foi derrubando tudo e bateu aqui na última casa. Mas um avião... A área de estrago tá pequena por um avião, porque ele não vai arrastando no chão. Então, que no caso ele tava meio inclinado, assim, ó, a asa dele tava inclinada. Aí ele bateu no solo. Isso, ele bateu num prédio antes que tem, foi o primeiro ponto que ele bateu, e aí ele inclinou, e aí ele, assim, foi, né, muitas pessoas falaram na época, o piloto viu uma escola e desviou da escola, mas não aconteceu nada disso, tá? Nem dava tempo. Não dava tempo de nada. Mas não foi sorte, porque muitas pessoas faleceram também que moravam em casa. O estrago podia ser bem maior. No vizinho dessa pessoa que eu vi, tinha 2 pessoas saindo da garagem quando o avião caiu. As 2 foram as primeiras vítimas no solo. E depois todos os outros passageiros. Mas o estrago poderia ter sido muito maior e não foi tão... Esse prédio que ele bateu destruiu alguma coisa? Ou... Não, só
Danificou a parte de cima lá, mas o prédio não caiu nem nada. Cara, isso foi que ano? 1996. Olha só, hein, Ney? Faz tempo, hein? Minha mulher tinha 3 anos. E qual o próximo que a gente vai falar? Tem mais alguma coisa pra falar desse? Não, acho que esse era isso, né? O que a engenharia aprendeu, o que foi aprendido com esse acidente. E mesmo tendo sido o fator contribuinte humano ter sido pequeno, o treinamento foi muito reforçado para não se trabalha em panes abaixo de determinada altitude. Esse é um ponto. Ah, é? É. Abaixo. Então, mas como não se trabalha? Não, você tem que atingir determinada altitude para tomar decisão. Para tomar decisão. Porque quando você tá baixo e você é como se você esquecesse de voar e fica preocupado com o problema. Não, primeiro você voa, mesmo que esteja pegando fogo. Depois voa. Resolve. Aí depois entra o treinamento para resolver. Sentido, né? Você, nessa levantada tentar resolver. Aí pode se perder a consciência situacional. Inclusive, né? Isso aí é uma. É uma IA, né? Uma ilustração feita por inteligência artificial em cima do que eles... É impressionante o que a inteligência artificial faz. Não tem nada a ver com o avião que a gente está falando, mas... Mas como seria, né? Que doideira. Tô louco. Esqueci que ia falar do... Você falando de só tomar decisão acima da... Acima, aí do treinamento dos pilotos. O que mudou bastante o treinamento de piloto de... Essa lance da pane. E depois, né, essa luzinha que faltava, uma indicação de que o reverso estava aberto, aí foi instalado de série em todos os aviões. Feito isso de cara, né? Então é uma evolução, né? A gente vai vivendo épocas que vão evoluindo. O próprio, né, até hoje, né, acontecem coisas que não levam mais a acidente porque o conhecimento está muito grande. Mas você encontra ainda erros quando sai de projeto assim... e você, putz, isso aqui tá errado. E aí a correção é feita... Mas um avião que acabou de ser criado, tudo bem que ela é uma evolução de algum anterior. Sim. Ele voa algum tempo sem passageiro nenhum, fica voando durante um bom tempo? Ou é só 4 anos, 3 anos, 4 anos. Mas voando mesmo, não só em virtual? Não, voando. Tá. Inclusive, por exemplo, você peso pega... nele... Isso, tem uns tambores de água que fica transferindo água de um lado para outro para simular um passageiro andando para frente ou para trás no avião. Sério? Que aí... Simular o Lenin no banheiro cagar, que né, você deve ir várias vezes. Aí tem que ser 2, né? 2 tambores. E aí entra os conspiracionistas, eles tiram foto desse negócio e dizem que é chemtrail, que é aquele negócio que lança na atmosfera para controlar a população humana. Então eles ficam voando um bom tempo com o avião, testando tudo. Por exemplo, às vezes você vê assim uma tour mundial do avião XYZ que ainda não está em operação comercial. Sim. Eles dão a volta ao mundo, diversas, testando sistemas, testando tudo. Diferentes. Isso é o processo de certificação. Então eles vão operar no Alasca, temperaturas 20, 30 abaixo de zero, e vão para o deserto do Atacama com 40 graus. Eu tive lá no Ártico. Eu esqueci de perguntar pros caras, mas como eles mantêm a pista... Tem um tipo de aquecimento? Porque é gelo pra todo lado, não sei o que. Menos na pista, né? E na pista livrona. Eles têm um produto que eles aplicam. Perguntei isso, é verdade. Tem um etileno, ou etileno glicol ou sal. Dependendo do que for, até sal, né? Que o sal retarda a formação do gelo. Mas é incrível, né? Pra levantar voo porque é que nem carro, quando você sente que tá aquele pouquinho de gelo, já dá aquela escorregada, né? Imagina para um avião. E o avião ainda tem a superfície de voo, né? Que ainda dá para controlar um pouquinho ele, porque ele não dirige nos pneus, né? Mas carro não tem jeito, carro você já era.